Fala pessoal, tudo bem? O Wellington Martins aqui, médico veterinário, consultor em pecuária. Pessoal, falando para vocês um pouquinho hoje a respeito de alimentação. Estou aqui numa propriedade no município de Corumbá de Goiás, um assistido nosso já está com a gente há 2 anos, e a gente sempre fala sobre a importância de se fazer uma boa comida na propriedade. Algumas perguntas que a gente tem que fazer primeiro: se na propriedade tem comida em quantidade suficiente e se você tem comida em quantidade e qualidade. Um dos desafios que nós enfrentamos na propriedade estava relacionado com realmente a questão de custos. Um pouco de dificuldade financeira no momento do plantio da roça do ano retrasado, onde o produtor não conseguiu fazer as correções de solo necessárias e fez aquisição de semente de milho sem boa resistência para cigarrinha. Não era uma semente de ótima qualidade. Então nós tivemos aqui um rendimento da roça em aproximadamente 16 toneladas por hectare. A gente fala em uma roça de milho rendendo 40 toneladas por hectare, seria aí uma quantidade média, nem seria o ideal. Para a gente falar que estamos aqui na meiuca, chegando ali para fechar bem as contas e ter uma silagem relativamente em conta. Só que na verdade também não é apenas a questão do custo, né? Você precisa de ter um baixo custo de produção, mas você também precisa ter rendimento. Então eu dou 2 exemplos de 2 produtores assistidos nossos que no ano retrasado fizeram plantio na mesma época. Esse que eu estou presente aqui hoje, em Corumbá, ele fez um plantio relativamente barato, foram sementes mais baratas, não teve correção de solo. A prefeitura do município disponibiliza a parte de maquinário, então ele reduz bem o custo aí com hora-máquina, e o rendimento por hectare dele ficou em torno de 16 toneladas. E um outro produtor assistido nosso, na região de Santa Isabel, também de Goiás, ele teve um alto custo, relativamente alto custo, de semente, fez correção de solo, usou uma autopropelida para fazer a colheita, e a roça dele ficou em torno de 54 toneladas por hectare. Então esse produtor em que eu estou hoje, ele teve um menor custo de produção e a menor produtividade. A roça dele ficou acima de R$400 a tonelada. O outro produtor teve um custo bem mais alto a produzir, porém o rendimento por hectare foi gigantescamente maior. E dessa maneira a silagem dele foi uma das mais baratas com que a gente acabou trabalhando naquele ano. Mas tudo serve como aprendizado. Então esse produtor teve uma melhora nos seus rendimentos, e aí teve poder aquisitivo, capacidade para fazer então a produção de uma roça de milho com as correções necessárias, usando uma semente de melhor qualidade. Então nós ultrapassamos aí as 50 toneladas por hectare esse ano, e fechando o custo, nós tivemos aí, mesmo com as perdas fermentativas, perdas de produção, nós estimamos aí R$153 a tonelada da silagem de milho. A parte da mão de obra para a colheita também é fornecida pelo município, então isso barateia bastante o custo de produção. E quando nós pensamos então em alimentação animal, nós temos aí um alto custo, tanto com concentrado quanto volumoso. Vamos estimar que o animal vai consumir aí 35 quilos de volumoso por dia. Se a gente extrapolar isso para o mês, para o ano e para a quantidade de animais, se você tem uma silagem em torno de 150, 160, R$170, e você de repente comparar com uma outra aí que está acima de 250, R$300, e alguns produtores que compram, então pagam aí pelo menos 300 a R$350 aí da tonelada da silagem de milho. No fim das contas o custo fica muito alto. E com esse aumento da produtividade por área do ano passado em relação ao ano retrasado, ele tanto tem alimento para encarar todo o período da seca, como ele tem mais uma silagem fechada, e então é um poder de negociação que ele tem, porque ele pode optar por não fazer plantio esse ano, porque já tem silagem suficiente para o próximo ano, mas não é o que a gente vai adotar. Nós estamos pensando em realmente, como já tem todo ano direcionado aquele valor para fazer o plantio, nós vamos manter o plantio e ele vai ter mais um excedente em silagem. Então nós calculamos que hoje ele tem por volta de R$72 mil em silagem de milho debaixo da lona, de boa qualidade, ensilada, pronta. Então, se ele resolver vender, ele tem hoje um capital de 72 mil, pelo menos, dependendo do preço da negociação, para ele, de repente, usar para fazer investimento, aí sim, em animais, melhorar a genética, que seria, para essa propriedade hoje, é a nossa demanda principal. Nós já temos uma boa estrutura, nós temos uma área com bastante considerável, boa alimentação, uma quantidade de silagem bastante adequada. Nós já trabalhamos com milho reidratado, implantamos o milho reidratado, era feita a compra de ração comercial, nós passamos
passamos a produzir a própria ração, então nós fornecemos para os animais um alimento mais barato e de melhor qualidade, e nós temos agora silagem excedente, né? Então agora a nossa demanda aqui é melhorar a genética. Cada propriedade tem as suas demandas. Hoje nessa propriedade nós precisamos melhorar a genética. E como nós temos aqui um silo fechado, com aproximadamente 72 a 74 mil debaixo da lona, nós temos aí capacidade então para usar parte desse dinheiro para aquisição de animais. Então, a estratégia que nós estamos traçando para essa propriedade, que tem tudo e só está pecando um pouco na genética. A genética está sendo melhorada, já começamos a inseminar também há aproximadamente um ano, as bezerras já chegaram, né? Já estão chegando mais bezerras de inseminação, mas hoje nós sabemos também que custo para produzir uma bezerra está muito alto. Assunto para um outro vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre cria, recria e os custos para se produzir. Então, em resumo, o que você precisa ter muita atenção: comida. Não adianta você ter a melhor estrutura, você ter a melhor genética, você ter a maior extensão de terra, você ter a ordenha mais moderna, mecanizada, se você não tem o básico, que é a alimentação. Então se preocupe primeiro com a alimentação. A alimentação é pré-requisito para a produção de leite. Aqui eu estou falando de uma propriedade leiteira, na verdade é para a produção de corte, para a produção de leite. Isso está totalmente relacionado com a alimentação. Então, muitos produtores às vezes pensam em trabalhar com genética, querem melhorar o seu rebanho, e eu concordo totalmente, a gente tem que melhorar a genética, mas eu acho que um pouquinho antes disso, a gente precisa ter alimentação. Porque se você trouxer um animal de uma ótima genética para uma propriedade que não tem disponibilidade alimentar, esse animal não vai conseguir expressar o seu potencial produtivo, o seu potencial genético. Então não adianta você ter uma ótima genética se você não tem alimentação. Então fica aí o pulo do gato, realmente é produção de alimento em quantidade suficiente e em qualidade.